E se um texto com mais de 2.500 anos de idade pudesse nos dar um estudo de caso, assim, brutalmente honesto sobre liderança? Hoje, a gente vai mergulhar numa antiga profecia que coloca uma escolha bem clara para quem está no poder: justiça ou ruína. E as consequências, como a gente vai ver, continuam super atuais. A nossa fonte aqui é o capítulo 22 de Jeremias. E olha, ele não perde tempo. A profecia já começa com esse ultimato, direto e reto para a casa real. A mensagem é um verdadeiro fio da navalha. O futuro de uma nação inteira não depende de exércitos nem de riquezas, mas sim da integridade de seus líderes. Então, a gente tem aqui a escolha do rei. A profecia apresenta esse momento como uma verdadeira encruzilhada na história, sabe? Sem meio termo. A liderança é colocada contra a parede, com uma escolha que ia gerar consequências não só para o palácio, mas para cada casa, cada família da nação. A clareza desses dois caminhos é impressionante. De um lado, justiça, defesa dos mais frágeis, e o resultado é continuidade, prosperidade. Do outro, exploração, violência, e o resultado é ruína total. A profecia estabelece uma ligação de causa e efeito que é impossível de ignorar. Basicamente, as ações de um líder determinam o destino de seu povo. Simples assim. E para não ficar só na teoria, a profecia não para por aí. Ela se desdobra em 3 estudos de caso bem dramáticos, analisando como esse ultimato se tornou realidade na vida de 3 reis específicos. Cada um deles é um exemplo poderoso do preço de uma liderança que falhou. O nosso primeiro caso de estudo, o exílio. E aqui a gente vai focar no destino do rei Salom. A história dele é curta, mas bem direta e já dá o tom das consequências que estão por vir. A punição para ele é o exílio permanente. A gente precisa entender o peso disso. Numa cultura onde a terra era tudo, identidade, bênção, história, ser arrancado dela para sempre não era só uma punição. Era como anular a existência de uma pessoa. E essa situação aqui, ela mostra a profundidade dessa punição. O texto basicamente diz que o exílio era visto como um destino pior que a morte. Pensa bem, a morte é um fim. O exílio é uma perda contínua. Uma vida inteira de saudade de algo que nunca mais vai voltar. É uma ferida aberta. Agora, a gente passa para o segundo caso, o construtor ganancioso. E aqui, a história é sobre os crimes do rei Jeoiaquim. Neste ponto, a profecia entra em detalhes bem específicos sobre o que levou ele à ruína. A queda do Joaquim tem uma raiz bem clara: exploração para bancar o luxo pessoal. Ele constrói um palácio magnífico, suntuoso, mas os alicerces desse palácio são pura injustiça, trabalho não remunerado, opressão. Ou seja, o brilho por fora era construído sobre a miséria por dentro. E para provar que esse foi um caminho escolhido por ele, a profecia faz um contraste direto com o pai dele, o justo rei Josias. O Josias provou que era, sim, possível ser rei e praticar a justiça. Então a corrupção do Jeoiaquim não foi uma necessidade do cargo, sabe? Foi uma falha de caráter mesmo, uma escolha deliberada. E a punição que foi profetizada para ele é visceral e humilhante. Para um rei que se preocupava tanto com a grandeza do seu palácio, a profecia decreta que ele não teria nem um enterro digno. Seria tratado como um animal morto. É uma imagem chocante que espelha perfeitamente a falta de dignidade moral dele. Chegamos ao nosso terceiro e último caso, o anel rejeitado. E aqui o foco é a queda do rei Cônias. O destino dele vai selar não apenas a própria sorte, mas o futuro de toda a linhagem real. As coisas ficam sérias aqui. Mas antes de seguir, a gente precisa entender rapidinho o que era um anel de selar. Pensa assim, não era só uma joia, era a personificação da autoridade do rei, a sua assinatura oficial, o símbolo máximo do seu poder e do seu favor. Era a identidade dele ali, na mão. Com essa imagem do anel em mente, a força dessa metáfora se torna avassaladora. A profecia descreve uma rejeição que é pessoal, violenta e, acima de tudo, final. É como se a autoridade máxima estivesse dizendo, olha, mesmo que você fosse a coisa mais preciosa para mim, a minha própria assinatura, eu mesmo te arrancaria e te jogaria fora. E a sentença dele? De novo o exílio. Mas agora com um detalhe crucial. O poder inimigo é nomeado: Babilônia. O destino da família real é ser entregue nas mãos de seus maiores inimigos, para morrer bem longe de casa, sem esperança de voltar. E para finalizar, a imagem que a profecia usa para o Cônias é a de um objeto inútil, um vaso desprezado e quebrado.
Sabe, um pote de cerâmica que se estilhaça e não serve para mais nada? É essa a ilustração da sua completa perda de valor, de status, de propósito. De um rei poderoso a lixo descartado. Ok, depois de analisar esses 3 reinados desastrosos, a profecia chega ao seu clímax. O julgamento agora vai além dos reis individualmente. Ele se expande para o futuro de toda a linhagem real. É o veredito final. O texto, então, faz uma pausa dramática. É uma convocação tripla à própria terra, para que ela seja testemunha do que está por vir. Essa repetição cria um senso de urgência, de solenidade, preparando o palco para a proclamação final. E aqui está o golpe final. A maldição suprema é que Conias seria registrado oficialmente como um homem sem filhos, no que diz respeito à sucessão. Nenhum de seus descendentes jamais se sentaria no trono de Davi para governar de novo. O número de herdeiros no trono? 0. E é assim que a história que começou com um ultimato sobre justiça termina com a extinção do poder daquela dinastia. As escolhas que aqueles líderes fizeram não causaram apenas a queda deles. Elas decretaram o fim de uma era inteira. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando a gente analisa essa narrativa tão intensa sobre justiça, poder e consequências, o que será que esse aviso tão antigo pode nos dizer sobre a natureza e as responsabilidades de qualquer tipo de liderança nos dias de hoje?